voltei com o segundo tempo do nosso carismático Esporte Capixaba, porque tá no sangue e tá na veia. Atenção, nação Capa Preta, o time do povo mais querido. Doutor Ailton Cabral, que alegria então eu sou conosco aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, conversando sobre futebol, foi o mais importante. Futebol minha vida, futebol minha alegria. Futebol uma das razões do meu viver. Jorge Boeri. Olha, Ferreira, para quem não conhece, o doutor Ailton Cabral tem um serviço prestado à área jurídica e esportiva do Espírito Santo e também na área jurídica comum. É presidente de um clube de esporte amador, o Moscoso, e um apaixonado pelo futebol do Espírito Santo. É daqueles que acham que ainda tem jeito, Ferreira. Com esse pensamento, ele está levando sugestões para a diretoria do Rio Branco e já fez algumas reuniões com alguns conselheiros, colaboradores. E eu convidei o doutor Cabral para vir aqui ao programa, que é a resenha do futebol capixaba, é aqui, para explicar que sugestões são essas e como é que esse movimento está sendo feito. Doutor, boa tarde. Boa tarde a todos. Voluntariamente, o Rio Branco não tem como agir. Então, eu me propus, com a nova diretoria, com pessoas que não estão na diretoria do Rio Branco, nos reunirmos para nós chegarmos a um consenso, né, para o que a gente pode fazer para ajudar o Rio Branco a sair desse marasmo que o Rio Branco se encontra, sem solução jurídica, financeira principalmente, e sem qualquer referência hoje no futebol do Espírito Santo. O Rio Branco não tem uma sede administrativa, o Conselho Deliberativo do clube não existe, não é que não funciona, ele não existe. Os que foram eleitos já não estão mais no conselho, desistiram, porque eram pessoas que não têm compromisso com o clube. Então, eu tomei a iniciativa de conversar com o ex-presidente do clube, conversar com pessoas que são rio-branquenses, abnegados, para que nós possamos tirar ideias e levar o Rio Branco ao patamar que ele merece, e não na situação que o Rio Branco se encontra, senão as portas serão fechadas em 2020. Ih, rapaz, Humberto Gomes. Primeiro eu queria agradecer a presença do Dr. Ailton, um companheiro de longos anos, um prazer tê-lo aqui no Esporte Capixaba. Qual o raio-x que você fez, Dr. Ailton, e também esses novos colaboradores do Rio Branco, da atual diretoria, com relação a finanças? Como estão as finanças do Rio Branco? A questão do Louco Abreu, próxima temporada, já existe uma organização, a questão do CT, que tanto o torcedor Capa Preta cobra. Na verdade, Rio Branco não tem nada. Rio Branco hoje tem uma diretoria que foi eleita, na minha opinião, não de forma muito legal, porque o estatuto do clube não foi cumprido. E quando não se cumpre o principal instrumento de estrutura de um clube, você não pode esperar muita coisa boa. Então, o Rio Branco existe um estatuto. Só que esse estatuto ele não é cumprido pela atual diretoria e algumas diretorias anteriores também que não cumpriram com esse estatuto. Então, por aí você vê que o clube não tem nada que possa oferecer à sua torcida. Se o Rio Branco, que tem a maior torcida do estado, não pode oferecer nada à sua torcida, não pode oferecer ao futebol do Espírito Santo. Em relação a dívidas, segundo eu pude saber, o Rio Branco hoje tem vários processos, todas as receitas do clube estão penhoradas. Bom, se você tem receita penhorada, você vai investir em quê? Então, a gente tem que repensar tudo isso, para que a gente possa transformar o Rio Branco no clube que ele era há algum tempo. Clube de glórias. Em relação ao Louco Abreu, não tem muita informação. A única informação que eu tenho é que o Rio Branco está devendo ao Louco Abreu, um processo que corre na FIFA. A FIFA já notificou o Rio Branco para que o Rio Branco se manifeste. Segundo eu soube, o presidente do Rio Branco tem uma gravação em que o Louco Abreu diz que está saindo do clube e assumindo a direção técnica de um outro clube, o qual ele já jogou anteriormente. Mas, como a FIFA não aceita esse tipo de gravação como prova, fica a pendência no ar. Doutor Ailton permanece conosco aqui. Olha meu semblante de tristeza. É lamentável por todos os aspectos, hein? Atual a situação que vive hoje o Rio Branco. E voltamos aqui com o doutor Ailton Cabral, Jorge Boeri, Márcio Laporte, Márcio saiu, Humberto Gomes. Você, Jorge. Doutor, diante de um quadro tão drástico, né, o que motivou o senhor, o que o torcedor pode esperar do Rio Branco a partir de 2020?
Não sei se muita coisa, Boer, pode se esperar do Rio Branco 2020. E sem dinheiro, como é que você vai fazer investimento, montar um time, se você tem todas as suas rendas penhoradas? O que é preciso fazer? O Rio Branco precisa reunir toda a sua torcida, aqueles que são beneméritos do clube, sócios proprietários do clube. Não é transformar um sócio torcedor em sócio proprietário. O estatuto não permite isso. Não mudaram o estatuto, então os sócios beneméritos do clube precisam retornar, os sócios proprietários precisam retornar, para que você possa fazer uma reunião e dessa reunião surgir ideias e até mesmo pessoas que possam patrocinar, oferecer ao clube uma oportunidade de ajuda financeira. Olha, quem deve estar chorando lágrimas de sangue na atual conjuntura, lá no céu, é o seu Manel Ferreira, né? Lauro Maranhão, os grandes homens que ajudaram a construir a história do Rio Branco, viu? É lamentável, é uma tristeza. Vai lá, Humberto. Essas informações trazidas pelo Dr. Ailton Cabral, elas são estarrecedoras, né? Principalmente no que se refere a uma possível eleição irregular do novo presidente Capa Preta, o Luciano Mendonça. Com relação também a essas ações trabalhistas, essas dívidas, vale lembrar que há pouco tempo o Rio Branco vendeu o estádio Kleber Andrade para o governo, se capitalizou. Esse dinheiro até hoje, a própria diretoria atual do Luciano Mendonça diz que não entende bem como esse dinheiro desapareceu do clube. Então, assim, eu vejo uma bola de neve, Ferreira, em uma situação muito delicada. Vale lembrar também que o Esporte Capixaba é democrático. Se o presidente Luciano Mendonça quiser falar algo, principalmente com relação aqui à sua eleição, está de portas abertas o nosso SC. E lembrando também, viu, Jadir Primo também deve estar chorando lágrimas de sangue, e seu Ademar Cunha, que era um rio-branquense nato, ali era rio-branquense nato, Jorge Boeri. Ferreira, eu quero fazer uma pergunta simples para o doutor Ailton Cabral. Diante do diagnóstico traçado, qual é a possibilidade do Rio Branco não disputar o Capixabão de 2020, doutor? Bueno, na minha opinião, é difícil. Agora, só quem poderia responder essa questão é o presidente do clube. O que eu poderia passar para vocês agora é o seguinte: a situação do Rio Branco é mais do que caótica. O Humberto falou estarrecedora. É estarrecedora, sim. A gente não pode tapar sol com peneira. Temos que encarar a realidade. Se o Rio Branco não reunir os seus beneméritos, os seus sócios proprietários, principalmente sócios proprietários, não sócios torcedores, para poder formar uma equipe que possa repensar o Rio Branco não terá futuro. É isso aí, viu? Não é brincadeira. Muito bem, Humberto Gomes, mais um detalhe a acrescentar, Humberto, no pique, hein? Você tá falando muito, hein, Humberto? Seja mais objetivo. Ele fala isso aí, não dá. Aí me quebra, né? Aí, doutor Ailton Cabral, é importante essa participação, o contraditório, né? Outras opiniões no Rio Branco. Tem uma estimativa do valor, essa dívida do Rio Branco hoje? Segundo a própria diretoria, essa dívida ultrapassa os R$800 mil. Pode ser um pouco mais, porque o Rio Branco, segundo o próprio presidente nos passou, deve salários a jogadores do Campeonato Estadual de 2019. Não sei se já quitou, se teve essa oportunidade. E a falta de patrocínio? Eu entendo o seguinte, que a falta de patrocínio está diretamente ligada à figura do presidente, porque a cada vez que ele se manifesta, que ele se pronuncia, ele denigra a imagem do clube. Ou seja, a imagem negativa do Rio Branco hoje, ela está associada diretamente ao seu presidente, infelizmente. Doutor Ailton Cabral, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, valorizando e muito o nosso programa. Eu é que agradeço. Olha, que bacana. Muito obrigado mesmo, né, Jorge Boeri? Rio Branco Ferreira, como o Fênix, sempre ressurge das cinzas. E ainda bem que tem gente interessada em ajudar, né? A diretoria tem que ouvir, tem que aceitar essa ajuda para o clube se remontar, Ferreira. Obrigado, doutor. Seu destaque final, Beto. Um abraço, amigão da galera. Triste a situação do Rio Branco. Agradecer ao doutor Ailton Cabral mais uma vez pela presença. E pessoas como o doutor Ailton não podem deixar o esporte. E essa contribuição que ele está dando ao Rio Branco, a diretoria acho que deveria incorporar o doutor Ailton e todas essas pessoas que estão querendo o bem do clube. Você sabe o que eu fico pensando aqui? Como é que deixam afastado um cidadão chamado Toninho Bourguignon,
que ajudou o Rio Branco, não foi pouco, não. Não foi pouco, não. O Wilson Caulite sabe do que eu estou falando, acompanhando o nosso programa. A você, telespectador, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Dá um tchau lá, doutor. Valeu.